Veja agora tudo o que vai acontecer nas últimas semanas de Contigo Sim. E aí, gente, vocês vão sentir saudade desse grande sucesso, das paixões de Ângela, dos amores de Leonardo? Então, deixem sua opinião aqui abaixo em comentários se vai sentir saudade ou se vocês acham que já vai terminar tarde, vocês estão loucos para saber qual será a próxima novela, então, que vai substituir Contigo Sim. Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Também não se esquece de clicar no gostei e se você for novo aqui no nosso vídeo, já clica no se inscrever e vem saber disso e muito mais agora aqui comigo, tudo atualizado que de fato vai pro ar. Depois da morte de Geraldo, as coisas vão ficar muito pesadas para Samantha. Isso porque a Sami terá que enfrentar também as decisões do pai, que agora já não está mais entre os vivos. Bom, se você perdeu algum capítulo de Contigo Sim e não está sabendo, o Geraldo chegou a morrer bem na frente da Samantha. Ele então teve um infarto, não aguentou toda aquela situação, brigas e moídos com sua filha. Só que, se você é novo no nosso canal, você não deve ter se atualizado ainda completamente sobre o que de fato vai pro ar. O Geraldo, ele não morreu de verdade. Ele estava cansado de dar conselhos para sua filha sobre ela mudar, sobre ela ser mais nobre, sobre ajudar as pessoas, ter então um pouco mais de compaixão pelas almas, pelas pessoas, enfim, por todo mundo lá, né? Aí acabou então que ela, não escutando os conselhos do pai, se meteu então em tomar álcool, para pastilhas, essa paixão obsessiva que ela tem pelo Álvaro, que nem consegue viver com ele, nem deixar o homem viver com outra, e então juntou tudo isso e ela se sentiu no direito de sair por aí querendo destruir pessoas, até mesmo cometendo crimes junto com Mitz e a Salma junto também. Aí o Geraldo cansou literalmente de dar todos os conselhos e decidiu então lavar as mãos depois de sua última discussão com Samantha, quando ela disse que a partir de hoje não chamaria mais ele de pai e sim de Geraldo. Foi uma discussão no dia lá do conselho, quando ele falou para a Sami que iria deixar então todas suas coisas, ações, dinheiro, hospital, tudo para o nome de Ângela. Os dois discutiram feio, Samantha não conseguiu aceitar a decisão do pai e foi nesse dia que então o Geraldo viu que não tinha como mais voltar atrás. Aí, gente, a morte de Geraldo aconteceu, o funeral, tudo isso nesse capítulo. Só que ele não morreu de verdade, vai ter uma volta triunfante no último capítulo de Contigo Sim. Nesse período, ele vai ficar curtindo a vida junto com a Adela, que receberá uma carta onde ele então pedirá para que ela largue tudo para ir viver com ele. A Ângela, claro, dará o maior apoio. A Adela não vai querer, porque ela quer ficar perto do neto, quer ficar perto da filha, mas a Ângela vai dar um jeitinho brasileiro, no caso mexicano, de convencer então a mãe a viver essa linda paixão, essa linda história ao lado do homem que ela mais amou nessa vida, que é o Geraldo. Aí poucas pessoas sabem da verdade, né, que Geraldo não morreu de verdade. Só quem sabe mesmo é o Leonardo, a Ângela, a Adela e a Nancy. Porque tanto o Leonardo quanto a Nancy providenciaram voo, identidade falsa, característica, né, tudo para que ele pudesse sair disfarçado do país sem que ninguém soubesse, até porque ele é famoso, filho então de uma pessoa influente como a Samantha, que tem redes sociais, aquela coisa toda, e de um dos melhores hospitais então daquele país. Aí então ele conseguiu fugir escondidinho junto com a Adela, depois que a Adela foi em seguida, e vai ficar então um longo período então sumido da novela. A Samantha terá que se virar nos 30 para aguentar tudo isso, claro que a herança que ficou no nome de Ângela, e é nessa reunião aqui que eu vou contar para vocês, onde Ângela assumirá totalmente então o Hospital Vegas e deixará a Samantha revoltada. Só que as coisas vão ficar muito mais tensas ainda para Samantha, porque até a polícia vai bater lá na casa dela com um mandato para poder investigar toda aquela mansão. Só que o pior é porque a Samantha tem rabo preso, sabe? Tanto a Mitz quanto o Félix estão escondidos lá na mansão e se a polícia pega, a Samantha fica em maus lençóis. Aí já viu, né? A confusão está totalmente armada. Fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar com detalhes sobre tudo isso que ainda vai acontecer. Mas se você ainda não clicou no gostei, essa é a oportunidade. Clica aí e deixa um comentário aqui abaixo mostrando que você esteve aqui.
Na reunião do conselho, a Samantha está então indignada, falando então que houve uma fraude ali. Não é possível que Geraldo tenha deixado todas suas ações para a Ângela. Só que isso ela está falando para ganhar tempo, porque o próprio Geraldo falou na cara dela que iria deixar então toda essa fortuna para a Ângela, tanto para a Ângela quanto também para o seu enteado, já que ele está namorando com a Adela, quanto também para a própria Adela, né? Algumas ações também. Leonardo fica felizaço da Silva em saber então que sua amada está conquistando muitos territórios com sua honestidade, e claro que ele sabe de tudo que está acontecendo, né? Porque toda essa mentira, toda essa farsa sobre o Geraldo sumir tem dedo também do Leonardo e da Nancy. Aí, gente, lá no conselho, a Nancy lê então todos os últimos pedidos então do Geraldo, onde fala então o que ele realmente quer que seja feito ali. O Dário se revolta com a Samantha porque nem no último pedido do pai ela consegue ficar calada e aceitar então o que foi pedido. A Nancy começa então a ler, dizendo então que todas as ações de direitos ficarão então para o nome de Ângela. Tudo que estava no nome então do Geraldo ficará então para a Ângela. A Nancy começa então a ler aquele papel, enquanto a Sammy coloca então uma cara de poucos amigos testando então tudo isso. Dário fica feliz, radiante então com essa decisão, e o Leonardo também. Então a Nancy lê todo aquele papel, é mais ou menos 1 minuto de falância, ela explicando lá que as ações ficaram para o nome deles, quando então a Samantha começa então a contestar, gritando que não, ela não aceita essa decisão, seu pai poderia estar louco ou alguma coisa, e pede para que seu advogado faça alguma coisa. Há 2 acionistas então lá na reunião que não conseguem dizer nem falar nada, porque a Ângela está protegida pela lei para agora ser dona do Hospital Vegas. Leonardo consegue então contemplar isso muito radiante, com essa rasteira que o Geraldo deu então na Samantha, mesmo dado como morto depois. A Samantha fica incrédula que Geraldo foi capaz de seguir com isso até o fim. Enquanto isso, lá na mansão Vegas, a Mitty está se escondendo, pois a polícia acabou de chegar. Ela estava tomando café. O Félix desce a escada quando escuta também a funcionária de Samantha tentando impedir o policial a entrar lá dentro da casa. Aí os dois começam então a fugir, então como se fossem 2 ratos. O policial diz então que tem uma ordem de mandato de prisão contra a senhora Mitty Moraes. O Félix pega então, faz o defunto em suas mãos, e então os dois começam a se esconder dentro daquela mansão, enquanto o homem interroga a funcionária, pedindo então para que ela lhe diga onde a senhora Mirtz está. O Garcia não faz nem ideia que ali ele então pode pegar 2 ratos numa cajadada só. Aí então, depois dele insistir com a funcionária que abre a porta, ela já não tem mais saída e ele empurra então a porta para poder procurar pela Mirtz. Ele então delega para que os policiais vá cada um para um lado, e ele também vai então em busca. Aí ele pede para que cada um vá para um lado e pede para que a funcionária não mova nenhum dedo, que continue ali, porque ele está de olho nela. A funcionária fica assustada, enquanto Garcia sobe então a escada sorrateiramente, sem fazer muito barulho, para pegar então a Miss então desprevenida. A Samantha tenta então avançar em Ângela para dar uma surra na mulher, dizendo que ela é uma ladra, porque tudo aquilo ali é dela, é seu por direito. Seu pai e sua mãe construíram aquilo, e que ela não dá então nenhuma oportunidade para que a Ângela assuma então aquilo que o seu pai desejou no seu último suspiro de vida. Aí a Samantha diz então que a Ângela chantageou seu pai, corrompeu, fez alguma coisa, mas ela não vai aceitar que a Ângela então ocupe a cadeira que é dela, o cargo que é dela, o hospital que é dela. E Dário continua então segurando a megera. Aí o Leonardo pede para que a Samantha então se acalme, pois foi o Geraldo quem deixou tudo por escrito, tudo registrado em cartório, e assim eles farão para que a Ângela então ocupe tudo aquilo. A Samantha diz que ela não é igual a eles. Aquilo tudo ali é dela. Ela não é apenas uma funcionária, uma empregada daquele lugar. Pelo contrário, ela é a dona e ela quer exercer aquilo ali. O advogado, então, de Samantha fica com vergonha depois daquela gritaria toda que ela faz, e ela continua, então, dizendo que ela é uma Vegas. A Ângela não carrega o sobrenome de Geraldo, não é filha dele, e então assim será. Ela será, então, continuando sendo dona e vai assumir todo aquele hospital. Só que a Ângela, gente, está então coberta pela lei. Aí então ela olha para a Nancy e diz que eles pagarão caro por toda essa humilhação.
O Leonardo pede então para que a Samantha pare de fazer escândalo. A decisão já foi tomada e não há nada que faça então eles voltarem atrás nessa decisão, pois o Geraldo em vida deixou tudo registrado para a Ângela. Ângela se levanta irritada e diz que a Samantha está os ofendendo, sendo que, pelo contrário, ela deveria então honrá-los pela decisão que o pai tomou, pois são pessoas de confiança que estão ali. Aí a Samantha então pergunta a todos ali se aquela desgraçada, se eles acham que tem mais direito do que ela. Aí então o Dário, que está bem próximo da Samantha, fala: essa desgraçada, como você chama, ela agora é dona desse hospital. O Geraldo deixou toda a responsabilidade e ela vai apoiar então o Leonardo nessa carreira também, e eu também estou apoiando ela como todos os sócios de seu pai. A decisão foi tomada, Samantha, e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Aí então a Samantha diz que tudo que está acontecendo de ruim em sua vida tem a ver com a Ângela, porque a Ângela deve ter feito algo para provocar a morte do Geraldo, para assim ocupar tudo que era dele e roubar então sua fortuna. E acusa então a Ângela ali na frente de todo mundo dos piores crimes possíveis que ela passa então pela mente dela, e pede então para que alguém faça alguma coisa que desmascare aquela sungamunga, porque com certeza ela fez alguma coisa com meu pai. Além dela ter feito então roubado todo o carinho e atenção do Geraldo, ainda vem com mais essa: roubou toda a minha fortuna, que o que era meu por direito, que era do meu pai. Ângela então enfrenta a Samantha e não fica calada, e diz que se ela perdeu alguma coisa ali foi por causa da cooperança que ela não tinha, da sua incompetência que ela sempre teve, e por causa desse jeito que ela tem de querer então ser melhor do que todo mundo e querer pisar todos. A Samantha então pergunta para a Ângela o que a Ângela tem contra ela, porque primeiro roubou o carinho de sua mãe, depois descobriu que também roubou o carinho do Álvaro, agora roubou também o carinho de seu pai e o meu consórcio. Você acha que eu vou deixar você pegar tudo que é meu assim de mãos beijadas e não vou fazer nada? Pergunta então a Samantha a Ângela. Aí então ela pergunta para a Ângela se ela também vai querer a sua casa, e começa então a gritar maldita, maldita, e se descontrola. Ela fica muito fora de si e quer avançar então em Ângela naquele momento. Tanto o Dário quanto o advogado de Samantha asseguram nesse momento. A Nancy, gente, ela nos representa, ela faz uma cara para eles olhando todo aquele escândalo, aquela situação que realmente, gente, é fora totalmente de controle. Daí então levam a Samantha dali, ela é expulsa do seu próprio hospital e levam ela dali, a gente, com os gritos que só vocês ouvindo. Então vocês vão ver, né, que a cena vai passar logo em breve. Aí então, quando aquele silêncio reina ali depois que a Samantha vai embora, o Leonardo então fala em defesa da Ângela. Vejam só, senhores acionistas, essa é a pessoa que quer então ocupar todo o cargo, todo o direito aqui no hospital, e vemos que não tem condição nem de se cuidar. Agora, a Ângela ocupa então essa cadeira aqui do Geraldo com todo o cuidado e carinho que foi responsabilidade dada por ele. Ela tem conseguido então dia após dia, com garra e com pulso, poder cuidar e administrar todo esse hospital. Defende então o Leonardo. Daí então o Leonardo diz que a partir de hoje a Ângela é sócia e acionista daquele consórcio do hospital. Dário olha todo orgulhoso para a Ângela, Ângela olha para o Leonardo, então o nosso trio começa a comemorar então essa volta triunfal. Claro que se Geraldo estivesse ali, gente, ele seria então o máximo agora com aquele sorriso lindo que ele tinha, né? E a Ângela fica com seu belo sorriso então, encantada, olhando então para o grande amor de sua vida que está ali, ó, lhe defendendo na frente de todo mundo numa reunião como essa, bem tensa, onde o Geraldo provocou, né, deixando toda a herança para a Ângela. Porém, ele fez isso com razão, porque se ele tivesse deixado toda a herança realmente para a Samantha, com certeza em poucos dias aquele hospital nem seria mais hospital, talvez fosse até um cemitério, porque ela não saberia então administrar, pois ela só visa, gente, o ódio, a raiva e também o dinheiro, e não se alimenta de coisas boas, onde ela possa então ajudar os pacientes, tentar criar um clima bom. A Samantha é totalmente o oposto então da Ângela, e é claro que o Geraldo tinha então a Ângela como sua filha. Claro que o Geraldo defendeu até o último segundo a Ângela como filha, pois ela então fez por merecer todo esse carinho e atenção dele. Ângela fica então emocionada com tudo isso e todos aplaudem ela.
Enquanto isso, gente, a Miss está tendo o que merece, ela está foragida da polícia. Nisso, ela então tenta se esconder lá dentro da mansão, até que de repente vemos então ela com um olhar então muito assustada, se escondendo então do Garcia lá. Quando de repente vemos então uma mão segurando então a Mirtz. Nisso, o Félix então pega a Mirtz, coloca ela dentro de um quarto, já com um faz defunto em mãos. A Mirtz então implora para que o Félix lhe ajude, para que possam escapar juntos. Claro que o Félix é muito esperto, ele conseguirá então escapar facinho. Se a Mirtz não tiver sua ajuda, com certeza não conseguirá. O Félix então sorri para ela, faz então com o faz defunto em boca e fica então olhando ali para ver os passos de Garcia e conseguir então assim fugir. Quando Garcia entra no quarto, o Félix então fica observando ali e manda a Mirtz correr. Fala isso bem baixinho. A Mirtz não consegue correr porque ela conseguiu aquele problema na perna, né? Mas ela dá passos largos e assim conseguem fugir. Nisso, quando eles saem, o Garcia então abre a porta do outro quarto que estava e vai justamente para o quarto onde ele estava. Ângela está totalmente eufórica, toda assanhada, gente. Ela não esperava por essa. Ela sabia que o Geraldo ia deixar algumas ações para ela, para o seu filho e para a dela. Mas sócia do Hospital Vegas, isso ela não imaginava. Aí o Leonardo fala, mas por que você se espanta? Você conquistou todo esse espaço e o Geraldo com certeza sabia, então, de sua capacidade de administrar tudo isso. Aí a Ângela diz que mesmo sabendo que ela ganharia algumas ações, então, durante esse período que o Geraldo está longe, ela nunca contava então em ela ser sócia, se tornando então praticamente dona desse hospital junto com a Samantha, e diz que ela quer fazer tantas coisas agora naquele hospital que ela nem sabe por onde começar. Aí então o Leonardo fala, que tal começarmos então com um beijo? Daí ele taca então um beijo totalmente apaixonado na Ângela. Mas sabe qual a surpresa dessa cena, gente? É que ele conseguiu então o divórcio. Antes da reunião que teve agora sobre o Geraldo passar todos aqueles bens então para a Ângela, ele estava então lá no seu escritório conversando, então resolvendo suas coisas de telefone e tal, quando de repente a Nancy chega. A Nancy fala que tem uma notícia muito feliz para ele e entrega então aquele papel em mãos ao de Leonardo. Aí ela pede então para que ele veja. Ele pergunta o que é. Aí ela vê só, fala ela toda entusiasmada. Aí então o Leonardo abre aqueles papéis ali e começa então a ler sem desconfiar então que o seu divórcio com a Salma saiu. Quando ele consegue ler então ele começa a rir. Aí a Nancy fala então toda feliz, então saiu, Leonardo, a sua sentença de divórcio, agora você é um homem livre. Fala ela então comemorando que agora tanto o Leonardo quanto sua amiga, a Ângela, poderão então agora ficarem juntos. Aí o Leonardo diz que nem consegue acreditar nisso e coloca então um sorriso encantador. Por isso que agora a gente vê então essa cena onde então o Leonardo taca então um beijo na Ângela sem estar com medo de estar na frente de todo o hospital ali, porque eles já assumiram essa relação para todos e agora muito mais porque ele poderá então contar para a Ângela que ele está divorciado. Aí o Léo chama então a Ângela lá no seu escritório para poder dar a grande notícia para a amada. Aí ele então fala, olha, eu tenho um negócio para te mostrar, dá uma olhada. Aí ela fala, é má notícia? Aí ele fala, só você vendo. Aí ela começa a ler e fica toda feliz quando ela nota que é o divórcio, então que ele saiu. Aí eles correm, então, tacam um abraço e nesse momento o Leonardo fala, e aí, quando você quer se casar? Pois agora eu sou um homem livre, né? E então ela diz que quando ele quiser, eles se casam. Mas antes, ela terá que resolver algumas pendências e os dois começam então a fazer juras de amor, planos para o futuro e etc. E essa é a reta final então de Contigo Sim. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Desde já, muito obrigada por sua audiência. Antes de sair do vídeo, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada!